queridos, boa noite a todos, a paz do Salvador Jesus. Queremos nesta noite trazer um comentário concernente à lição da Assembleia de Deus, que fala sobre a intercessão pelos Efésios, tá? A lição de número 10, que traz na verdade exatamente algumas explicações da intercessão do apóstolo Paulo, o clamor que o apóstolo Paulo tem feito pelos irmãos da igreja de Éfeso e as preocupações que na verdade cercaram exatamente a pessoa do apóstolo Paulo. Queridos, a carta em si está escrito no capítulo 3 do livro de Efésios, do versículo número 14. Paulo começa dizendo o seguinte: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expressão, querido, por causa disso, na verdade, nos traz exatamente algumas preocupações, tá? O que estava acontecendo na igreja de Éfeso? O que houve exatamente com a igreja para que o apóstolo Paulo pudesse, na verdade, trazer este significado, esta interrogação? O que Paulo estava falando concernente à igreja de Éfeso? De que Paulo estava se referindo? Porque Paulo falou isto? Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós observamos, meus amados, que essa expressão exatamente se colocar de joelho, uma vez que o judeu não orava na verdade de joelho. O judeu fazia oração exatamente em pé. No versículo 17 da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 15, diz o seguinte: do qual toda a família nos céus que na terra toma o nome. Qual a família que o apóstolo Paulo está se referindo? Qual é a família que o apóstolo Paulo aqui está se referindo? Que família é essa que Paulo está falando? No versículo de número 16, ele diz o seguinte: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Essa expressão para você, chamada de corroborar, ela tem um significado importante, que significa exatamente estar arraigado, está fundamentado, está alicerçado. Se nós observarmos bem essa palavra, quando ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais firmados ou alicerçados. Observe bem que existia na época grandes coisas acontecendo contra a igreja de Éfeso. E esta nos traz aqui que essa palavra corroborar significa fortalecidos. Fortalecidos. Agora você imagine, meu prezado e querido ouvinte, quando nós observamos o que o apóstolo Paulo fala concernente a tudo isto. Ele diz que segundo a riqueza da sua glória. Eu quero que você preste bem atenção. Quando ele fala sobre a riqueza da sua glória, o apóstolo aqui, nesta carta, existe algo interessante que você possa entender. Quando é que a riqueza da sua glória será concedida? Quando ele for confirmado por quem? Confirmado por quem? Exatamente confirmado pelo Espírito Santo de Deus. A riqueza da glória de Deus só pode acontecer quando ele for confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Porque esta palavra corroborar significa exatamente ser confirmado, ser comprovado, tá? Comprovado que se provou, comprovado que de fato o seu talento foi confirmado. Esse verbo que Paulo usa aqui no versículo 16, pelo seu Espírito, é um verbo que indica uma ação. Então, a riqueza da sua glória, ou seja, da glória de Cristo, só pode aparecer quando você for exatamente comprovado. Até porque, meu querido, essa palavra chamada corroborado tem um substantivo. E nesse substantivo corroborar significa comprovar, confirmar.
Você entendeu bem? Significa fortalecer ou reforçar. A riqueza da glória de Cristo só poderia ser confirmada exatamente quando você fosse aprovado por Deus. Paulo diz: por causa disso me ponho de joelho. Estava acontecendo na igreja de Éfeso vários ensinos errados, ideologias erradas. A doutrina, na verdade, estava sendo deturpada. Havia falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, trazendo um ensino errôneo, trazendo uma heresia para a igreja, trazendo sofisma, um pseudo-evangelho. Por isso, que no versículo de número 14, Paulo diz: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus. Que você possa aprender um pouco com a palavra de Deus. Que você possa, na verdade, fazer o que o apóstolo Paulo fez, interceder. Interceder exatamente pela sua igreja, interceder pelo seu pastor. Que você possa dobrar os seus joelhos e interceder pela sua família, amado. Porque isso é importante. Isso é exatamente importante que você exatamente traga, que você, na verdade, interceda pela igreja que você, na verdade, faz parte. Por isso, meu querido, nós encontramos vários pontos de interrogação que Paulo fala. Nesse ponto de vista exegético, Paulo diz: por causa disto, o que estava acontecendo exatamente com a igreja de Éfeso. Você precisa entender isso. Deus abençoe em nome de